Bíblias no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, do verso 18 até o verso 20, nós estaremos fazendo uma meditação inicial nessa passagem e depois nas questões doutrinárias em relação ao nosso estudo dessa noite. Mateus 28, verso 18, de forma alternada, estaremos lendo o texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ensinando-o a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nessa terça-feira passada, segunda-feira, nós tivemos a menção da organização dada à nossa igreja. A data a qual Aisbel Green Simonton iniciou seus trabalhos aqui no Brasil. Após ele ter sua visão missionária despertada lá nos Estados Unidos, já formado como advogado, ele tem o seu chamado missionário a vir a este país evangelizar esse nosso povo. Olhando para esse texto, nós precisamos fazer esta pergunta. Em 162 anos, a nossa igreja tem sido uma igreja missionária? A nossa igreja tem enviado à missão pessoas vocacionadas? Nós temos sido evangelistas no nosso meio, a qual nós estamos inseridos? Quando você olha o Diário de Simonton, quando você olha o início do seu ministério, em um curto período de tempo, ele propaga este evangelho, ele ensina este evangelho, e com a bênção de nosso Deus, nós temos percorrido até o dia de hoje. Mas muitas vezes nós olhamos para esta mesma igreja, a qual já tivemos algumas divisões em nosso meio, a qual saiu outras denominações. Dentro do nosso arraial, como igreja aqui presbiteriana de Nova Brasília, nós andamos pelo bairro e olhamos outros membros que daqui saíram e estão vivendo talvez um momento, uma vida dissoluta no seu pecado, se escondendo, às vezes ficando envergonhado de nos ver, vendo eles fazer essas coisas. Aí a pergunta, se eu e você temos feito discípulos? Eu convido você a meditar inicialmente nesses versos, a qual Jesus aqui está sendo assunto ao céu, e ele convoca aos seus discípulos: ide, portanto, e fazei discípulos. Muitas vezes nós olhamos para a autoridade da igreja, que é o pastor que tem que fazer discípulo, o pastor que tem que discipular, o pastor que tem que aconselhar, o pastor que tem que visitar. Mas a igreja, ela é orgânica, ela se move toda ela num propósito. A autoridade que é dada ao pastor da igreja é o ensino, é a pregação da palavra. É a nós dada a vocação de fazer discípulos, a ensinar os outros a palavra de Deus. E nós já terceirizamos isso também. Muitas vezes nós terceirizamos os nossos filhos para aprender a Bíblia na igreja e não em casa, que deveria ser. Nas escolas regulares também estamos terceirizando a educação, porque lá na escola regular se ensina as matérias, e até isso também temos transferido para a sociedade. E quando Jesus chama esses discípulos, eles estavam anteriormente amedrontados, com medo de serem presos, mas Jesus aparece para eles e dá a eles essa autoridade. Eu convido você a estar abrindo em Atos, capítulo 2, verso 4, e vamos estar lendo esse verso para acompanhar que toda a autoridade foi dada a eles.
E essa autoridade é dada a mim e a você. Quando olhamos para algumas passagens da Bíblia ou da história da igreja, nós desejamos ser como esses homens. Mas o mesmo Espírito que moveu Paulo, moveu os pais da igreja, moveu esses missionários que aqui chegaram, é o mesmo que habitou nesses apóstolos e habita em mim e você. Vamos estar lendo esse verso? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Muitas vezes nós estamos querendo o Espírito Santo de Deus, nós queremos anunciar esse Evangelho, mas todos aqueles que uma vez receberam o batismo do Espírito Santo, que é o que nós fazemos aqui, quando o pastor impõe sobre nós a mão, ele diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós já temos esse Espírito Santo, nós não precisamos ficar buscando doravante em campanhas, em ministério, em visita a outros locais. Então mesmo o Espírito Santo que habitou nesses apóstolos, habita em mim e você, e foi nos dado essa autoridade. Existe um verso que algumas pessoas falam que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Deus. Aí algumas pessoas pensam que o inferno que não vai entrar aqui na igreja. Não é isso. É quando eu sair daqui para pregar o evangelho doravante em qualquer lugar, as portas do inferno não prevalecerão sobre mim. Eu estarei no ambiente, no trabalho, em qualquer lugar, pregando esse evangelho, e o inferno não terá resistência, mas se eu tiver com o Espírito Santo sobre mim. Por isso é necessário conhecer a Bíblia, é conhecer a palavra, é conhecer o ensino. A doutrina a qual eu sigo, ou talvez falando de mim mesmo, não posso, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que falar de um Cristo ressurreto. Foi isso que esses homens, ao sair pela perseguição conhecida como diáspora, eles iam, aquele ali é os cristãos, eles andam como Cristo, eles vivem como Cristo. Pedro, quando ele é inquirido ali na crucificação de Jesus, ele falou: você é galileu, você fala como Jesus, você estava com Jesus. Será que as pessoas têm dito isso de nós? Você é cristão? Você se parece com cristão? Você fala como cristão? Por isso que é necessário termos o Espírito Santo de Deus para poder anunciar estas verdades. Convido você a continuar no livro de Atos, agora no capítulo 2, o verso 14, depois o verso 22 e o verso 37. Atos, capítulo 2, verso 14. Leiamos. Verso 22. Verso 37. É este Cristo que eu e você devemos anunciar. Pedro, ele saiu pregando este evangelho, pregando para aqueles que outrora ele teve medo de se declarar que era cristão, que ele era próximo de Jesus. Ele agora é movido por uma ação de pregar para aquelas pessoas que eles deveriam se arrepender dos seus pecados. Então é necessário que quando formos a qualquer lugar, aonde estivermos,
que nós anunciamos esse Cristo. O Cristo que cura, o Cristo que faz a ressurreição daqueles que às vezes a gente, pela medicina, estão condenados ou enganados, que já não há mais sobrevida para essa pessoa. Devemos clamar, devemos orar, devemos falar que há esperança. E muitas vezes nós vemos os milagres acontecendo, não, foi a ciência, foi o remédio. Eu lembro e sempre vou dizer, quando eu era adolescente, eu era fã de corrida de Fórmula 1, e aí às vezes eu falava com a minha mãe que estava com a dor de cabeça, que eu não queria vir na igreja, a minha mãe falava, toma um remédio e ora, e vamos para a igreja. Não tinha desculpa. Você tinha que ter a observância de obedecer a Deus. E muitas vezes a gente fica mensurando a sabedoria humana em detrimento de muitas das coisas. E muitas vezes nós só rogamos a Deus nas coisas que já estão desesperançosas. Ou quando já enfiamos o pé pelas mãos em alguma coisa que tomamos a decisão errada e clamamos a Deus. Mas esse Deus, ele continua hoje ainda fazendo prodígios e milagres. O mesmo Deus que foi anunciado outrora por Pedro, e veio sendo anunciado esses anos até hoje, na nossa igreja e nas demais igrejas presbiterianas, deve ser este o Cristo que ainda há poder de fazer esses milagres. Temos um termo chamado, de forma pejorativa, do presbiteriano, que ele é frio. Não é que é frio, nós somos sensatos, somos ordeiros, temos um culto regrado por uma doutrina a qual nós seguimos, mas devemos que os nossos corações venham a arder de esperança pela vida eterna, pelos que estão aflitos, aqueles que estão angustiados, daqueles nossos amigos, familiares que estão caminhando para o inferno. E às vezes estamos frios mesmo, estamos apáticos, estamos amedrontados com o dia de amanhã, preocupados com os afazeres, estamos ansiosos, em vez de fazer discípulos, em vez de fazer outros seguidores, nós estamos negando esta bondade a outros. E muitas vezes aquela pessoa que está ali do seu lado do trabalho, necessita de uma oração, necessita de uma palavra de esperança, mas muitas vezes nós temos negado isso para essas pessoas. Por isso é necessário continuar pregando esse evangelho. Agora em Atos, capítulo 2, Atos 4, verso 2 primeiro, Atos 4, 2, 4, 8, 4, 12 e 4, 31. Vamos ler novamente? Verso 8. Doze. Trinta e um. Você hoje teria condição de ensinar essas verdades ao próximo? Você teria condições de refutar aqueles que questionam a sua fé? Muitas vezes nós estamos terceirizando essas questões para as mídias sociais. Não, vê esse Nicodemos aqui, ó, segue esse link aqui, ó, segue aqui o Hernandes, segue aqui o meu pastor que ele vai te responder. Esses apóstolos, os primeiros diáconos, eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles eram movidos por uma ação
de pregar este evangelho. E eles estavam sendo ameaçados de morte. Hoje nós não somos ameaçados de morte, ainda. Alguns questionam, alguns zombam, mas nem isso, muitas vezes, nós temos a ousadia de pregar esse evangelho. E, às vezes, estamos também no ambiente de outras denominações, a qual são consideradas heréticas, e nem isso nós temos condições de refutar essas doutrinas contrárias à palavra de Deus. Por isso que, mais uma vez, é necessário estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. É necessário conhecer a palavra, de ler, de meditar nela dia e noite. O jovem presbiteriano era caracterizado por conhecer a Bíblia, de se apresentar aos debates bíblicos que eram feitos na época das nossas mocidades, de decorar versículos, de conhecer passagens bíblicas. As nossas crianças recebiam ali as estrelinhas, as homenagens no departamento infantil por versículos decorados. Então, a criança, ela era desde pequena ensinada a amar as letras do Senhor. Será que não temos negligenciado isso? Será que talvez não temos sido omissos no ensino da palavra de Deus? Aqui Pedro vai ensinar aos anciões, vai ensinar aos jovens, às crianças, a todos que estavam ali presentes. E logo após essa passagem, todos são convertidos, todos se arrependem. E muitas vezes nós passamos anos e anos frequentando uma igreja e nunca apresentamos o evangelho da salvação para alguém. Você talvez já fez uma análise, se você existe no seu relatório, que você tem um filho na fé, que você discipulou alguém, que você catequizou alguém ali, ensinando ele a abrir a palavra de Deus, ensinando ele a orar, ensinando ele os mandamentos, com exceção dos seus filhos. É necessário que continuamos a pregar esse evangelho, porque esses discípulos saíram e pregaram por essas igrejas, que é registrado ali nas cartas de Paulo e também lá no livro do Apocalipse. Mas essas igrejas não chegaram ao final até a data de hoje. Essas igrejas hoje são ruínas. Essas igrejas deixaram de existir. E o próprio Deus vai chegar no livro de Apocalipse e dizer que está a ponto de vomitá-la, porque as suas obras são más, as suas obras são malignas. Vocês estão no meio de um povo e está se corrompendo no meio deste povo. Será que a nossa igreja, ela continua se mantendo na raiz da palavra? Ela continua na doutrina dos apóstolos? Será que eu e você continuamos firmes na palavra de Deus? Ontem eu estava até falando lá no nosso estudo de pequeno grupo, quantas pessoas que já passou pelo meio da nossa igreja e estão distantes, estão longe da presença do Senhor. Quantos jovens que militaram comigo nessa igreja desde a infância e se apostaram da fé. E muitos ainda se encontram no caminho. Ora por mim, eu estou viciado na droga, eu estou viciado na bebida. Já manejaram a palavra de Deus, já debateram a palavra de Deus, mas hoje estão longe da presença de Deus. Por isso é necessário estarmos vigilantes, para que essa palavra de Deus permaneça viva em nossos corações. Convido mais uma vez a você estar lendo em Atos, agora no capítulo 8, verso 1, e depois do verso 5 a 8. Atos, capítulo 8, verso 1, e depois 5 a 8. Leiamos.
Aqui é a história de Estevão, que ele morre. Paulo consente, ali ainda era Saulo, né? Consente com a morte dele. Estou seguindo a lei. Lembra do estudo, quem estava estudando ontem João, capítulo 18. Pilatos olha para Jesus, não vê nada de errado nele, libera ele para ser crucificado. Os saduceus, o sumo sacerdote, condena Jesus usando a lei, e agora Saulo tem a permissão da igreja para matar a Estevão, porque ele estava pregando esse evangelho. Mas logo à frente Paulo será, como os outros, moído, dobrado, vai se prostrar ao chão e obedecer à voz de Deus. Mas foi necessário que Deus usasse a sua soberania e fizesse aquele povo sair ali daquela região e partir para a Judéia, partir para Samaria e pregar esse evangelho que chegou até a mim e você. E eles saíram pregando e curando coxos. Eles tinham o poder da graça e da misericórdia de Deus sobre aquelas vidas. Hoje nós olhamos para os nossos leitos de hospitais e estão abarrotados de gente enferma. E às vezes há pessoas que carecem de uma oração. Nós olhamos para a nossa rua, para a nossa sociedade, as pessoas andam cabisbaixas, elas andam deprimidas, elas andam angustiadas. O que eu e você temos feito com esse evangelho? Será que não está faltando estarmos cheios do Espírito Santo para pregar isso? O verso 8 diz: e houve grande alegria naquela cidade. Lembra da Rua da Alegria que nós fazíamos? Era uma vez no ano. E muitos iam ali para comer, se divertir e brincar, porque tinha as atrações, tinha comida. Mas no outro dia, elas iam voltar para os seus mesmos erros, para os seus mesmos afazeres. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade doente, uma sociedade triste, uma sociedade que continua presa aos seus erros e seus pecados. E nós estamos olhando as pessoas caminhando para a perdição e não estamos entristecidos com isso? Quando olhamos para esse texto, nós temos que fazer essa reflexão. Será que eu tenho sido cristão verdadeiramente? Será que eu tenho defendido essa fé que foi pregada aos nossos pais? Que outrora esses missionários desbravaram? A história de Simon conta que logo que ele veio aqui, ele perdeu a sua esposa. E ficou com a sua filhinha pequena, sendo cuidado junto com seu cunhado. Quantas pessoas que talvez estariam desesperadas, voltaria para os Estados Unidos, cuidar da sua vida, agora eu vou entregar a minha filha para minha mãe cuidar, mas ele continuou o seu legado. Será que nós precisamos de um novo Simonton? Precisamos de outro Paulo? Precisamos de outro Pedro? Eles já morreram. E eles só ressuscitarão no último dia, quando Jesus voltar. Essa tarefa agora é para mim e para você. Continuar pregando essa verdade, pregando este evangelho, ensinando os outros a guardar. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas aqui da terra. Estamos talvez afadigados com o trabalho, afadigados com as tarefas da igreja também, que se torna religiosa, se torna mecânica, se torna talvez não prazerosa vir à igreja. Pelo contrário, cansativo. Nossa, de novo culto, de novo trabalho, todo dia, toda semana. Mas nós não fazemos isso no nosso trabalho muito mais. 10 horas, 15 horas, 20 horas de trabalho, de segunda a sexta, com sol, com chuva, com greve de ônibus. E por que as coisas do Senhor nós deixamos para segundo plano? Para segunda oportunidade. E para estarmos partindo para a aplicação, Atos capítulo 9, verso 20.
Atos, capítulo 9, verso 20. Pessoal da mídia. Então, para a nossa conclusão, que Cristo você tem anunciado? Que evangelho que nós temos seguido? Se hoje nós olhássemos para a história da nossa igreja, se lá na frente, alguns anos longínquos, nós visitássemos essa igreja, será que continuaríamos pregando este evangelho, ensinando todos a obedecer a Cristo, a reconhecer? Esse evangelho foi pregado, e aqui até a sala dos adultos estudou isso há poucos dias. Logo ali no primeiro século, segundo, terceiro, muitas pessoas estavam questionando se Jesus era o Filho de Deus, se Jesus era o Cristo, se Jesus verdadeiramente tinha sido encarnado como pessoa, ou se ele era só uma alma, como o próprio irmão Jonas leu aqui, ele é um fantasma. Não, ele era de carne, ele foi visto, ele teve fome, ele teve sede, ele padeceu as nossas dores. E esses homens refutaram essa ideia e falaram, não, Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus se encarnou. E aí você tem ali o concílio de Nicéia, o concílio de Éfeso, o concílio de Constantinopla, a qual eles falam, tudo que está sendo ensinado aqui é errado, a verdade é essa. Mas mesmo assim, quem já fez aqui o Perspectiva, Natanael está ali, o mestre de cerimônias Perspectiva, a história da igreja, quando você olha quantos homens que tentaram pregar este evangelho e foram tentados ser calados, até chegar na Reforma Protestante no século XVI, muitos homens se esmeraram na palavra de Deus, para que hoje eu e você tivéssemos a porção da palavra de Deus, para poder ler, para poder estudar. E muitos desses homens se afadigaram por anos e anos, traduzindo essa palavra. Quantos missionários que foram a locais longínquos, ensinando essa verdade. E hoje eu e você temos um templo aconchegante, próximo da nossa casa, para a maioria dos irmãos. Você tem um local que não impede você de acessar a este templo. E muitas vezes nós negamos esse privilégio, negligenciamos de estar aqui. E isso deveria ser a motivação maior da nossa vida, de estar na casa do Senhor. Como o salmista dizia, eu desejo morar na casa do Pai. Eu queria passar todo o tempo no templo do Senhor. E aí eu te faço e peço para você fazer essa reflexão na sua vida. Se a nossa igreja ainda continua sendo uma fiel pregadora desta palavra e dessa verdade. O irmão pastor Natanael falou isso aqui no domingo também. Uma igreja que continua sendo correta na ministração dos seus sacramentos. Uma igreja que continua tendo o fiel exercício da disciplina, porque logo a seguir essa igreja, ela pune aqueles que são pecadores. Paulo orienta para que Timóteo, para outros, que eles se afastem dos que eram hereges, que eles fossem afastados do meio da igreja. Então é necessário que essa igreja continue sendo fiel aos princípios a ela. Essa igreja também é necessária que ela tenha uma unidade. Essa igreja ela precisa estar unida em todos os trabalhos, não só naqueles que me dá interesse, que me dá prazer, que vai ter uma comidinha gostosa depois do trabalho, que vai ter um louvor que me agrada, que vai ter a pregação. Não, é todos se movendo com o mesmo caminho. Porque lá em Atos fala que todos eram unânimes, todos estavam com a mesma motivação, todos tinham o mesmo interesse. Por isso é necessário que essa igreja continue buscando a unidade. É necessário que essa igreja também ela tenha a unidade.
com a unidade eu vou ter santidade. A santidade não é delegada ao pastor da igreja, ao pessoal que ministra aqui na igreja. A santidade é para todos os membros da igreja. Sede santo como santo é o vosso Pai. Quando nós estamos ministrando a Santa Ceia, é a mesa dos santos, é a comunhão dos santos. Então é necessário que essa igreja tenha a santidade. Por isso essa igreja, ela tem um único cabeça. Não foi Simonton que é o líder da igreja, não é o pastor Everson que é o líder da igreja, é o Cristo. O Cristo que foi anunciado por Pedro, por Paulo, pelos demais apóstolos e também pelos outros que chegou até aqui. E aí eu concluo dizendo, será que temos seguido o legado dos nossos pais, daqueles que pregaram o Evangelho para nós? Será que continuamos com o mesmo amor que tínhamos quando recebemos a nossa pública profissão de fé, quando recebemos a ordenação para aqueles que são oficiais da igreja, aquele mesmo vigor, aquele mesmo ardor? Será que temos aprendido e ensinado as verdades bíblicas que outrora foi ensinado pelos nossos pais? E aí eu te pergunto, o que você tem feito em prol do Evangelho de Cristo? Porque muitas vezes nós até defendemos a doutrina da nossa igreja, refutamos diante de outras pessoas pensamentos contrários, mas esses homens, eles defenderam o Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Que nós fazemos honra a esses homens que outrora, antes de nós, passaram por aqui pregando este Evangelho, que um dia trouxe essa marca dessa igreja a qual nós seguimos. Mas é necessário que eu e você tenhamos o pleno conhecimento de quem é Cristo, do que Ele fez por mim e por você. Ontem eu fiz menção sobre isso, lá no nosso estudo doutrinário. Se você não chegou aí no capítulo 18, né? Fica aí a dica. Quando Jesus é inquirido ali por Anás, um dos soldados dali do sumo sacerdote dá uma bufetada na cara de Jesus. Então ele teve mais honra, mais respeito ao sumo sacerdote do que ao Cristo. Mas esses homens aqui ousaram pregar, mesmo sabendo que eles seriam esbofeteados, que eles seriam crucificados, que eles seriam mortos, eles continuaram pregando esse Evangelho. Por isso eu convido você nesse instante a fazer um momento de oração. Será que eu continuo sendo essas marcas dessa igreja? Será que eu continuo pregando esse Evangelho? Será que essa grande comissão ainda é delegada a mim e a você e eu posso executá-la? Se você já faz, agradeça a Deus por essa oportunidade. Se você ainda não faz, peça a Deus. Senhor, me capacita a ser um missionário, me capacita a ser um evangelista, me capacita a ter o conhecimento da Tua palavra, me dê o Espírito Santo para pregar o Evangelho a todas essas pessoas. Senhor, que eu não tenha vergonha deste Evangelho. E após alguns instantes, nós estaremos orando, e assim encerrando o trabalho dessa noite. Senhor Deus, amado Pai,
Mais uma vez estamos diante do Senhor, ó Pai. Sabemos que temos sido negligentes. Recebemos, ó Pai, a porção da Tua palavra. Temos um templo para poder cultuar ao Senhor. Temos, ó Pai, as mídias sociais para anunciar a Tua palavra. Temos contato com tantas pessoas e negligenciamos, Pai, muitas vezes, de mostrar a este mundo decaído, aos nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos e até os nossos familiares, que somos cristãos, que amamos a Cristo. Por isso pedimos, ó Pai, perdão pelas nossas falhas, pela nossa negligência, pela nossa omissão. Pedimos, ó Pai, intrepidez para pregar este Evangelho, que outrora foi anunciado com muito esmero por muitos que aqui outrora passaram. Esse Evangelho percorreu, Pai, tantos quilômetros, tantas distâncias. Muitos homens e mulheres se afadigaram, Pai, na tradução da Tua palavra para chegar aos nossos dias. Por isso, ó Pai, Te louvamos pela vida desses que outrora aqui peregrinaram. Mas pedimos que o Senhor nos dê ousadia, nos dê hombridade, nos dê disposição, nos dê mordomia do nosso tempo para poder fazer a obra do Senhor. Tire de nós, ó Pai, toda ansiedade, toda preocupação, que tenhamos, ó Pai, contentamento com aquilo que o Senhor tem nos dado, para podermos ter tempo para as coisas do Senhor. Nos dê, ó Pai, sabedoria a ensinar os nossos filhos a obedecer ao Senhor, a ensinar os nossos adolescentes e jovens com todo o seu vigor, servirem ao Senhor, aos nossos irmãos adultos e os nossos anciões, com a sua sabedoria, com a sua mansidão, com a sua fala, ó Pai, possamos pregar esse Evangelho. Habilite a nossa liderança, o conselho, a junta diaconal, todos os ministérios da igreja, que eles venham anunciar este Evangelho, que possamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, ó Pai, eu te peço que habilite a cada um que está aqui presente, a ouvir essa palavra, guardar no seu coração, mas praticá-la, ó Pai. Por isso, a começar em mim e na liderança desta igreja, que sejamos autênticos a essa verdade aqui ensinada e venhamos fazer discípulos que amam ao Senhor. Por isso, te oramos pela mediação de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Algum aviso?